Oi, dona Artemis, boa tarde, senta na sala, Jair. Boa tarde, professor. Vamos iniciar, tá? 17h10. Demorei 10 minutinhos de tolerância, para não ficar tão tarde, tá bom? Tá bom, bora lá. Vamos lá. Então, eu não preparei nenhum material, né? Eu vou seguir aqui Tá. o que está no só... edital. Dona Artemis, eu vou só dar as boas-vindas para os alunos e eu vou fazer uma parte já do edital e eu chamo a senhora, tá bom? Pode ficar aí já na sala. De prontidão, tá? Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas. Nosso objetivo de hoje é fazermos esse bate-papo que a gente sempre faz, para apresentar para vocês os editais do auxílio acadêmico de moradia. Nós temos em previsão de ter 5 editais no ano de 2022, mas em razão do bloqueio de recursos, que esse recurso não é da universidade, é do governo federal, é um decreto, né? Então, houve esse bloqueio e, infelizmente, nós podemos só fazer a divulgação e a tramitação do certame apenas de 2 editais: o auxílio acadêmico e o auxílio moradia 034 e 035, ano de 2022, tá? Nós fizemos a divulgação do edital semana passada e de 2 de setembro, dia 14 de setembro, vai ser o período de inscrições, certo? E eu queria de antemão agradecer a dona Artemis. A dona Artemis ela é assistente social de Manaus. Nós tivemos uma longa conversa desde junho, né, dona Artemis? Um diálogo aí intenso. Verdade. A gente conseguir essa profissional para nos dar apoio, por quê? A nossa rede social, a Carolina, está afastada para o mestrado, volta só 2024. Certo? Então, se nós não tivéssemos essa profissional hoje, não tinha condições de fazer a divulgação, terminar as minutas de edital, mas todo o cronograma você sabe que é necessário fazer, né? Que é a inscrição, avaliação acadêmica, socioeconômica, resultado, homologação do resultado, o que mais? Recurso e depois resultado final. Então, todo esse período aí leva em torno de 90 dias, né? Quase 2 meses. E, após lá a conversa com o pessoal de Manaus, a dona Artemis se dispôs a nos ajudar. Então, é ela que vai fazer a avaliação socioeconômica de vocês, tá? Então, nosso objetivo hoje é fazer esse bate-papo para que vocês pudessem dirimir as dúvidas de vocês. Por quê? Atualmente, nós não conseguimos fechar o nosso quantitativo de vagas dos auxílios, certo? Então, nosso objetivo hoje é fazer esse bate-papo para que vocês possam dirimir as dúvidas e, assim, nós chegarmos mais próximos ou preencher todo o quantitativo de vagas dos auxílios. Tá bom? Então, assim, dona Artemis, muita gratidão pela senhora aqui com a gente hoje. Isso é possível porque a senhora concordou em nos dar o apoio de fazer essa avaliação socioeconômica. Tá bom? E aí, pessoal, se vocês pudessem só dar uma observada rapidamente nos editais, vocês podem observar que lá no cronograma nós fechamos as datas só de divulgação, que foi no dia 31 de agosto, certo? Aí também o período de inscrição, que foi de 2 a 14 de setembro, certo? E aí a homologação do resultado de inscrições ficou para o dia 15 de setembro. Apenas essas datas nós colocamos aqui fechado, certo? As outras etapas de análise documental, acadêmica e socioeconômica, homologação de resultado preliminar das análises acadêmica e socioeconômica, interposição de recursos, análise de recursos, resultado de interposição de recursos, ajuste de recursos no sistema, resultado final e a implementação não tem data definida. Tá aqui, ó, a ser publicado. Então, assim, pode durar 1 mês, a avaliação socioeconômica e a avaliação acadêmica, pode durar menos que esse período. Então, assim, não sabemos a data, em razão de todos esses percalços que nós vamos costurando ao longo do processo, certo? Eu ficaria à frente desse processo até o dia 5 de outubro. A partir do dia 6, o Ed e outros colegas vão dar continuidade no certame. Tá? Então, até dia 5 de outubro, eu estou aqui com vocês, dando apoio, ajudando. Colocamos aí o canal de comunicação com vocês para dirimir dúvidas, que é o e-mail da dona Artemis. Vocês estão com dúvida, além dessa live de hoje, você pode ir lá e olhar para ela, a sua dúvida naquele canal de comunicação, que é o e-mail dela profissional, que nós colocamos aí no grupo de assistência estudantil, no Facebook, no Instagram.
Né? Então, se eu tenho algum colega de vocês que está com dificuldade, peça para ele mandar e-mail para ela, porque é difícil a gente chegar e com cada um para que possa dirimir as dúvidas. Então, a forma que a gente achou mais eficaz, né, de ter essa comunicação com a dona Artemis foi no meio do e-mail, tá? A dona Artemis foi lá em Manaus e de lá ela vai ficar dando esse apoio para a gente, tá bom? Então, ressaltando, ó, o cronograma, a partir da análise documental e para frente das outras etapas, não tem data definida para ser publicado. Tá? Nós aprendemos isso durante o estado de pandemia, porque nós fechamos a data, sempre acontece algum problema, sempre acontece, e nós tínhamos que ficar todo o tempo atualizando datas. Então, para evitar esses percalços, esses problemas, nós decidimos colocar a ser publicado. Certo? Ficou claro, pessoal? Então, assim, ó, eu estava à frente da comissão da avaliação acadêmica durante esses 4 anos que eu fiquei na coordenação acadêmica, certo? Então, continua todo aquele passo a passo de estar matriculado no mínimo de disciplina, né? A não ser que você seja finalista, seja apenas em uma. E aquele acompanhamento semestral que vocês têm, mesmo quando o aluno ferir o edital, que ele tivesse reprovado por frequência, ou tivesse desistido da disciplina por algum motivo, além disso, nós solicitávamos de vocês uma justificativa para a gente entender o que estava acontecendo com vocês. Nós fazemos uma nova reunião, analisávamos caso a caso e dávamos um parecer. Óbvio que, muitas das vezes, nós iríamos para que você pudesse ficar recebendo os auxílios, né? Mas tinha casos que era impossível a gente não parecer favorável, porque o aluno não estava mais estudando, não apresentou justificativa. Né? Então, além do que está previsto no edital, nós ainda solicitávamos uma justificativa com aval do DAERT. Tá? Também hoje o DAERT ele tem uma nova equipe, a diretora não é mais a Mônica, que é a Karine. Né? Então, vai depender também se a Karine vai acatar ou não essa nossa atividade. Tá? O RAA também é outra situação, né, que nossa amiga Helda e a equipe vão verificar com o DAERT como vai ficar o RAA, que ele é mensal, né? E a dona Artemis, ela vai só nos ajudar no processo de seleção de análise socioeconômica durante o certame, certo? Ela não ficará disponível mensalmente para analisar o RAA de vocês. Não sabemos como é que vai ser para frente. O que nós temos hoje é um documento do DAERT no qual nos liberou que não fosse analisado o RAA. Você deve fazer, mas nós não temos o profissional para fazer essa análise mensalmente, como a Carol fazia todos os meses. Tá, pessoal? Ficou claro para vocês? Então, agora eu queria chamar a dona Artemis. Dona Artemis. Boa tarde aos alunos de Humaitá. Eu sou Artemis Monta, assistente social da UFAM aqui de Manaus, né? E eu vim dar essa colaborada, eu espero não dirimir, dar uma clareada, né, nas dúvidas de vocês acerca dos documentos que vocês devem colocar, os documentos pessoais e os documentos da família de vocês, né? Então, eu vou seguir aqui um pouco o que diz o edital do que é comum aos 2 auxílios, né? Que é comprovar renda per capita de um salário mínimo e meio, né? Isso dá R$ 1.953, né? Então, é somada a renda de toda a família de vocês e dividido pelo número de pessoas da família. O valor encontrado é a renda per capita da sua família, né? Essa renda, ela irá lá incidir na questão das pontuações, né? Quanto menor a renda, mais pontuação o aluno vem a ter, né? Isso vai colaborar lá na questão, né? Aqui no edital também fala das doenças, as doenças que impactam também na questão da pontuação da análise, né? Então, que doenças? As doenças estão no artigo 151 da Lei 8.213, de 1991, né?
o comprovante das doenças da família, de alguém doente da família, um acaso tenha, né? Se por um acaso tiver alguém que tenha uma dessas, então, quais são as doenças que esse artigo prevê, da Lei 8.213 de 1991? É a tuberculose ativa, a hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Piaget, síndrome da deficiência imunológica, a AIDS, contaminação por radiação. Então, essas são as doenças que devem ser colocados um comprovante, um laudo médico, né? Esse laudo médico pode ter até 12 meses, né, que foi feito, né, para você incluí-lo na sua documentação. Aqui, documentação pessoal e comprobatória de renda do candidato e dos membros da família, né? Você vai anexar na sua inscrição todos os seus documentos comprobatórios de renda, se você tiver, evidentemente. Se não tiver, aí você deve utilizar aquelas declarações que comprovam essa situação. As declarações estão no link, no edital tem o link das declarações, né? Aquelas declarações não serão, está dito no edital, que não vão ser aceitas declarações que fujam aquele padrão que está ali. Então, nós temos lá... Espera aí um momento. Declaração de desemprego. Todos os membros da família maiores de 14 anos que não estão trabalhando devem preencher essa declaração. Maiores de 14 anos. Essa declaração vai comprovar que aquela pessoa não e nem o candidato exerce nenhuma atividade remunerada. Aí temos aqui a declaração de pensão alimentícia ou auxílio financeiro, né? Aqui a pessoa, eu, fulano de tal, escrito no CPF, residente na rua tarará, tarará, o bairro, né? Pago pensão alimentícia. Presto auxílio financeiro. Tem aqui duas situações nessa declaração, e aqui for verdadeira, você assinala. Se for o caso, vejam bem. Declaração de renda para autônomo, profissionais liberais, trabalhador informal, prestador de serviço ou trabalhador eventual. Eu, fulano de tal, declaro que exerço atividade profissional remunerada como autônomo, ou profissional liberal, ou trabalhador informal, ou prestador de serviço, na atividade de... Aí tem que dizer aqui qual é a atividade. No mês 1, que é o mês de julho, os meses dos comprovantes que a universidade, que o edital está exigindo, é julho e agosto. No mês 1, valor tal. No mês 2, valor tal, datar e assinar, né? O edital está dizendo também que não serão aceitas assinaturas copiadas, coladas, né? Não serão aceitas. Só o cidadão deve assinar de próprio punho, e aí ser anexado na sua inscrição. Declaração da situação de moradia. Candidato que reside de favor. Você está residindo num ambiente, você não está pagando nada, você está... A pessoa que está
reside cedido. A pessoa que recebe você no seu domicílio é que vai declarar isso. Declaração da situação de moradia, já foi. Declaração de compartilhamento de aluguel. Você reside num apartamento com os colegas e todos contribuem. Então, aqui nessa declaração, você vai colocar o seu nome, o seu CPF, o valor da sua contribuição lá nesse recinto, e o nome das pessoas que estão ali colaborando, né? Quem vai declarar isso é o candidato, aí ele assina aqui, a assinatura do declarante. Declaração de isenção do imposto de renda. Essa declaração aqui é para todos os membros da família, também maiores de 14 anos, né? Então, eles vão declarar aqui que são isentos do imposto de renda. Isso é para todos, inclusive também para o candidato. Declaração de pagamento de aluguel. Pensão, pensionato. O candidato mora só, paga um valor, né? Residente domiciliar, declaro a devidos fins que alugo para o estudante o imóvel. O proprietário, desculpa, que vai dar essa declaração para você. Declaração que não possui conta bancária. Essa declaração aqui é para todo mundo, né? Para todos os membros da família que não possuem conta bancária. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, o próprio candidato. Declaração de que não possui carteira de trabalho, né? Todo mundo da família que não possui esse documento, que é a carteira de trabalho, que eu considero um dos documentos mais importantes dessa análise, a pessoa não tem, já vem para a declaração, declara e assina. Todos os membros da família maiores de 14 anos, inclusive o candidato. Declaração de residência. Somente para os casos em que o discente não possui comprovante de residência, né? Você está residindo no local, mas não tem como comprovar, né? Aí você vai, preenche essa declaração aqui. Está tudo lá no site da Progesp, do DAERT, com o devido link no declaração de titularidade de conta. Apresentar esta declaração juntamente com os extratos bancários em PDF único, né? Daqui é do candidato e dos membros da família, que tem titularidade de conta, tá certo? Os extratos bancários também são de julho e agosto, todos, com exceção dos comprovantes os atestados de doença, que têm um prazo de 12 meses, os outros comprovantes devem estar, deve-se observar a questão dos meses de julho e agosto, comprovante de residência, né, extrato bancário, os comprovantes de renda, contra-cheque. Só um minutinho aqui, que deu um chute aqui. Que eu tô vendo. Então, é esse. E tem uma declaração. É isso. Né? Aí está pedindo aqui.
da análise socioeconômica, né? Tem aqui uma série de critérios: renda familiar bruta, per capita, né? Que é aquele valor que eu já falei para você, né? Soma tudo, os rendimentos da família, será dividido pelo número de familiares e... Não estou me fazendo entender, né? Serão... Esse pessoal da família. Estão excluídos do cálculo os valores recebidos a título de auxílio de assistência estudantil da UFAM, moradia, os auxílios da UFAM, enfim, todos estão excluídos, né? Os auxílio alimentação emergencial, auxílio internet, todos os auxílios da UFAM estão excluídos de computação de renda, não somarão para a renda do candidato e da família. Os rendimentos percebidos no âmbito dos seguintes programas: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Programa Agente Jovem, Benefício de Prestação Continuada, Programa Auxílio Brasil e os programas remanescentes nele unificado, além de muitos da mesma natureza. Todos os programas de renda que é dado pelo governo, seja estadual, seja federal, não vai ser incluído como renda. Auxílio emergencial financeiro e outros programas de transferência de renda destinado à população atingida por catástrofe, residente em municípios, quer dizer, essas questões aqui não vão ser inseridas para fim de renda do candidato, da família do candidato. Para fim de avaliação socioeconômica, deveriam ser apresentados os comprovantes de rendimento dos meses de julho e agosto de 2022. E tem aqui os critérios de desempate, do retorno de pagamento. No geral, o que interessa aqui para nós é essas questões que eu falei para vocês. Aí tem aqui, no anexo 1, documentos necessários, né? As declarações solicitadas abaixo podem ser encontradas, aquelas declarações que eu acabei de falar para vocês. Cada caso é um caso, cada membro da família, né? Você vai observar os seus documentos e do membro da sua família. Você é sozinho? Você tem família? Então, vamos começar pelo candidato, né? Os documentos do candidato. O passaporte e visto da Polícia Federal, se o candidato não for brasileiro, for estrangeiro. Comprovante de residência atualizado, conta de água, energia elétrica ou telefone. Caso não possua comprovante de residência, fazer a declaração de residência, né? Quer dizer, se você não tem como comprovar a sua residência através de conta de água e de energia elétrica, você vai para a declaração. Contrato e ou recibo de aluguel, quando for o caso, né? Você tem o conto. De onde acende essa luz aqui para mim, que eu estou quase enxergando? Só um minutinho aí. Aqui. Em caso de ausência de recibo de aluguel, faz a declaração de aluguel. Declaração da situação de moradia do candidato, né? Caso ele resida de favor.
Os documentos pessoais do candidato não são necessários, porque presume-se que a universidade já tem. Documentos de identificação da família. Se é para todos os membros da família, se o candidato tiver pai, mãe, irmãos, menores, maiores, cada um deve ser observada a situação de cada um, né? Aí, o que se exige para todos é o RG, o CPF, de todos os membros da família, né? Aceitamos como identificação a CNH, a carteira funcional, emitida por conselho de classe, a própria carteira de trabalho também serve como identificação. Certidão de nascimento de menores dependentes da renda familiar, caso não tenham RG e CPF, certo? Todas as crianças menores de 14 anos devem ser apresentadas ou a certidão de nascimento ou o RG e CPF, se já tiver a sua RG. Comprovante de renda atualizado da família, aí entra a conta de água, a conta de energia elétrica, o telefone, tudo isso atualizado. Se a família não possui, vai para a declaração. O laudo médico para os portadores de deficiência, se for o caso, né? E esse laudo médico terá que ser até 12 meses. A comprovação de renda do candidato ou da família, além da comprovação de renda dos membros da família, a partir de 14 anos, é necessário que o candidato também apresente documentos que comprovem suas condições de renda, de acordo com o perfil que se encontra, né? O candidato, mesmo que não esteja trabalhando, né, não está trabalhando, vai ter que comprovar isso, seja através de documento, ou seja, através de declaração. A declaração tem que ser preenchida, tem que ser assinada. Caso o candidato e o grupo familiar pertença a mais de um grupo, tem lá os grupos, né? Divididos lá, e daqui a pouco a gente chega lá, né? Dos documentos relativos a todos os grupos a que pertence. O seu pai é trabalhador seletista, ele está lá no grupo 1, né? Grupo 1. A sua mãe já está pode estar em outra situação. Faça do seu pai de um jeito, de acordo com o que o grupo lá pede, da sua mãe de outro jeito, do jeito que o grupo em que ela se insere está. Isso vai para todos os membros da família maiores de 14 anos. Aí tem aqui os grupos, né? Temos aqui os grupos que fala o edital. Tem aqui o grupo 1, né? No grupo 1 estão os trabalhadores assalariados, seletistas, servidores públicos, civis ou militares, né? Documentos necessários. O seu pai é um trabalhador, um servidor público, que não tem a carteira de trabalho assinada. Então, será necessário que ele mesmo assim apresente, né, a carteira de trabalho e o contra-cheque, né? A carteira de trabalho, como é que eu vou colocar essa carteira de trabalho lá na documentação? Você abre a carteira de trabalho, o que interessa é a página onde está a sua foto, a primeira página da carteira de trabalho onde está a sua foto.
Aí você vira a página deve ser documentado isso inteiro, né? Você vira a página, na outra página seguinte está a qualificação civil, o nome da pessoa, a data de nascimento, o local onde nasceu, está ali. Na página seguinte vem o contrato de trabalho. Mesmo que essa página esteja em branco acerca do contrato de trabalho, ela deve ser enviada. Entendeu? Então, basicamente, eu creio que é isso, né? O fulano é aluno da UFOM. Observe em que situação você se enquadra. Vá por você primeiro, pela sua situação, né? Eu estou estudando em Humaitá, mas minha família está distante, mas eu dependo financeiramente dessa família. Você tem que buscar lá com seus familiares, com seu pai, com a sua mãe, né, toda essa documentação, né? Você tem lá a sua família, pai, mãe, tem irmãos maiores de 14 anos, toda essa documentação deve ser anexada. É por aí, mais ou menos, que eu espero que eu não tenha confundido mais vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Ver se eu esqueci alguma coisa a mais. Entendeu? Não é difícil, não, porque a gente vê muita coisa aqui, começa por ti, qual é a minha, como é que eu me enquadro aqui. Aí depois vai para o pai, para a mãe, para os irmãos. Pronto, fechou. Coloca lá, preenche direitinho, que não tem erro. É mais ou menos isso. É por aí. Alguém tem alguma pergunta, pelo amor de Deus? Oi, dona Artemis. Já tem algumas perguntinhas aqui em relação a essa avaliação socioeconômica. Certo? Sim. Pessoal, vamos fazer uma roda de perguntas agora para ela, tá bom? Pergunta não, de dúvidas, né? Tem umas aqui da estudante humilde. Alguém mais tem alguma pergunta já pronta aí? Queira te limir? Então, depois das inscrições, tá? Vou só fazendo a pergunta aqui para o Artemis. Vou chamar um pouquinho para poder ouvir, se não é poder ouvir, não. Tem que ter tímido, o negócio aqui. Dona Artemis, isso aqui é estudante de engenharia ambiental, a Cleonilde. Tem uma dúvida. Pois não, diga. Boa tarde. A dúvida não é só minha, são várias pessoas. É que tem quem é independentemente financeiro, né? E no passado tinha uma declaração. E nesse agora não tem a declaração para a gente se declarar que é dependente financeiro, no caso que depende só das bolsas da UFAM. E a gente estava querendo tirar a dúvida assim, da declaração de desemprego, né? Eu posso colocar o meu nome na declaração e no mesmo tempo lá que eu coloco que eu dependo financeiramente, aí eu ponho meu próprio nome nessa... É você que vai declarar que está em situação de desemprego, não é isso? Isso. Aí eu vou pois ter que colocar... Então é você que você vai falar de você, né? Então, é você que tem que declarar e assinar. Okay. Não se esqueça que também tem que colocar a carteira de trabalho. Mesmo que... Aí, se você não tem carteira de trabalho, vai na declaração que você não possui carteira de trabalho. E assina. Entendeu? Se tiver... Entendeu? É você que vai declarar. Eu não trabalho, não tenho renda, eu não estou trabalhando. Então, é você que vai declarar que não possui nenhum trabalho remunerado. Se você tiver família e seu pai ou sua mãe estiver na mesma situação, eles vão declarar e eles vão assinar. Entendeu? Todas as pessoas maiores de 14 anos da família que tiver em situação de desemprego, tem que ser preenchida a declaração de desemprego. E, conjuntamente com isso, a carteira de trabalho.
Se não possui carteira de trabalho, vai para a declaração. Não possui carteira de trabalho, assina e tá aceito, né? Entendido. Entendeu? E tem uma dúvida que um colega mandou perguntar, que ela está fazendo prova. Assim, tem aquela situação de quem mora de favor. Ela quer saber porque, no caso, não é casa dela, é da mãe dela. Ela queria saber se ela tem que assinar essa declaração que ela mora de favor na casa da mãe dela ou não. Bom, ela mora de favor com a mãe. É isso. Não, ela mora na casa da mãe dela, né? Não é favor, ela mora com a mãe dela, toda a vida. Então, a família dela é ela e a mãe dela, ou tem mais gente? Não, só ela e a mãe dela. Pois é, aí vai colocar os comprovantes da família. Ela não está de favor, ela mora com a mãe dela, ela faz parte daquela família, certo? Ah, tá, porque tem umas pessoas aí não é de favor, ela mora nessa residência, né? Ok. Obrigada. Então, ela vai colocar os comprovantes concernentes a essa residência, que ela mora com a mãe dela e com outras pessoas, se for o caso. Nós temos mais uma dúvida de um estudante que está fazendo a prova, aí deixou aqui para eu fazer a pergunta. Boa tarde, dona Artemis. A dúvida da discente é a seguinte: ela morava de favor com a avó dela. A avó dela faleceu, tá? E agora, quem ficou responsável pela casa foi a tia dela, mas a tia dela, ela não tem a escritura da casa. Ao meu entender, é a declaração a tia dela que vai dar, é isso? Deu para entender? Não deu, não. Não, vou repetir. Bom, ela mora em Humaitá, ela tem essa casa, ela vive na dependência financeira, ela vivia, pelo menos da avó, agora da tia, é isso? É isso? A casa agora seria da tia dela, mas a tia dela não tem ainda a escritura da casa. A princípio, a casa é da tia dela. Ela mora de favor. Pois é, aí aquela situação de não tem como comprovar a residência, vai lá na declaração, tem uma declaração que justifica essa situação, né? Quando as pessoas não têm como comprovar aquela residência, né? Nós falamos da declaração, então eu queria abrir aqui. Ok, entendi. Obrigado. Entendeu? Sim. Tem uma declaração que justifica isso. Mais alguém? Mais alguém? Cantarelli, fala aqui, galera, para poder ouvir. Já está no vídeo. Boa tarde, dona Tânia. A minha dúvida é sobre os contra-cheque. Eles devem ser inseridos, para quem não tem extrato bancário, eles devem ser inseridos aonde é para anexar os extratos bancários, no caso, os contra-cheque? Se caso a pessoa não receber pelo banco. A pessoa recebe, tem contra-cheque, certo? É colocar e anexar nos documentos. Fazer um upload aqui, fala aqui o upload, sinceramente eu não domino muito. Aí o fato é que tem que ser contra-cheque de julho e agosto. Anexar como comprovante de renda, né? A pessoa tem contra-cheque, né? É isso? Isso. Fui claro. Deu para entender? Sim. Tira aí logo, cara. E vocês viram ler o edital, né, gente? Tem que ler o edital, porque se chegar aqui e ficar perguntando, fica difícil. Tem que ler o edital para poder gerar as dúvidas. Isso que ela falou agora aí, ó, está aqui no item do auxílio acadêmico e moradia. Aqui, por exemplo, ó, comprovar em relação ao auxílio moradia. 9.3, inciso 4. Aonde é? Onde é que você falou? Auxílio moradia. Só para a senhora reiterar o que a senhora falou agora aí. Item 9.3, inciso 4. Comprovante de rendimento dos meses de julho e agosto de 2022. Certo, e aí? Certo? Então, não, é só para ajudar a senhora aí, ajudar os colegas aqui para
é saber que são os que de fato vão ter que comprovar, tá, pessoal? 9.3 Isso, do auxílio moradia. serão, Inciso 4. né, renda familiar bruta mensal per capita, é isso? Isso, aham. Inciso Será 4. avaliado com... Hã? Inciso 4. 9.3. Inciso 4. Para fins de avaliação socioeconômica, deverão ser apresentados comprovantes de rendimento dos meses de julho a agosto de 2022. A média aritmética da renda será calculada da seguinte forma: julho mais agosto, divide por 2. Não é isso? Isso. Em caso de impossibilidade da apresentação de um dos comprovantes dos meses citados, o candidato deverá justificar, no ato da inscrição, a ausência do documento, né? Tem uma parte lá do formulário de inscrição, né, que o candidato pode ali justificar o que for, o que ele achar conveniente, né? Então, lá ele vai justificar, não tem o comprovante de julho em detrimento disso, disso ou daquilo. Aí, baseado no comprovante de agosto, será somado, vamos dizer, supor que é o mesmo valor de julho e de agosto, entendeu? Aí ele coloca lá um contra-cheque de R$600 para o mês de julho, mas ele não tem o de agosto. Então, vamos supor, vai ser suposto, que o de agosto é 600 também, aí será somado, entendeu? Ele vai justificar, entendeu? Ele tem que comprovar julho e agosto. Ele só pode comprovar um mês, ele só tem aquele mês. Aí lá ele vai escrever: não possuo o contra-cheque de agosto em detrimento disso, disso e disso. Aí nós vamos supor que o contra-cheque de agosto o valor é o mesmo, e somar, entendeu? Entendido, Matheus. Perfeito. Tenho mais uma dúvida aqui de uma estudante, a Lauriane. Vai vir aqui perguntar para a senhora. Pois não, Lauriana. Olá, boa tarde. Minha pergunta é assim: meu sobrinho de 14 anos, ele se encaixaria no grupo de menor aprendiz ou no grupo de desempregado? Ele é menor aprendiz? Não. Ele exerce? Não, então, ele vai para o grupo dos desempregados. No grupo de desempregado mesmo, né? Ele menor aprendiz, ele está exercendo uma atividade, seja lá onde for, né? Como menor aprendiz. Se ele não exerce nessa atividade, então ele vai para a situação do desemprego. Mas é até 14 anos, depois de 14 anos é que essa situação tem que ser comprovada. Se ele tem 14 anos, então ele ainda é considerado menor. E sendo menor, ele não tem que comprovar renda. A comprovação de renda é acima de 14 anos. É que se busca que a pessoa comprove que está desempregado, que não exerce nenhuma atividade remunerada, entendeu? Certo. Aí dele será exigido o quê? A certidão de nascimento ou o RG e o CPF que ele tenha já, né? Obrigado. Tem mais um estudante do curso de engenharia, o Rodrigo. Pois não, Rodrigo. Boa tarde, boa noite, não sei o que. Acho que não. A minha dúvida é referente ao programa de PIBIC, que a gente entrou agora em 2022, só que a gente não recebeu referente no mês de julho nem de agosto. Precisa a gente declarar? Nos meses anteriores já estava regular o pagamento. Certo? Estava? Julho recebeu, não recebeu foi agosto. Não, a gente não recebeu de nenhum ainda. Nenhum ainda?
Mas julho, receberam? Não. Só em Nem Não agosto. receberam nem julho e nem agosto, correto? Então, declara que é bolsista de PIBIC. Aí lá na justificativa você vai dizer que não está apresentando comprovante em detrimento de não ter sido realizado o pagamento, de não ter sido colocado na sua conta bancária o valor do... Além do mais, a gente já tem conhecimento, né, que vários bolsos aí estão sem receber. Tá, dona Artemis, a minha dúvida essa declaração é o próprio orientador de PIBIC que tem que apresentar, dá para o estudante, ele pode pegar no e-campus, qual documento Ele seria o tem ideal? como comprovar que ele não está recebendo, o extrato bancário dele vai dizer, né? Inclusive, o extrato bancário. Aí vai bater uma coisa com a outra, né? A gente já está sabendo dessa situação do PIBIC, né? Que os alunos não estão recebendo. Tem muitas bolsas que não estão recebendo, né? Então, você colocar o que é bolsista, mas nesses 2 meses não tem, o dinheiro não está caindo na conta. Certo, ele é bolsista, mas a questão para ele, eu digo assim, a declaração, esse documento, né? Ele pode ser apresentado por meio do e-campus, que o aluno tem acesso, ou o próprio orientador pode emitir esse documento do PIBIC? Tem como tirar no e-campus? Tem como, eu não sei. Tem, dona Artemis, que o orientador tem. Então, faça isso. E lá Então, faça isso. Foi em agosto porque não foi de pagamento. Ele vai dizer isso, mas ele é bolsista, tá? Em algum momento ele vai receber. Não sabendo a data certa. Aí justifica lá que nos meses de julho e agosto, em detrimento de você não recebeu. Tem muita gente por aí assim. Isso já é uma preocupação dos estudantes. Tá certo? Tá, dona Artemis, tem mais uma pergunta aqui do estudante. Ele quer saber que ele só recebe bolsas, auxílios, né? Ele quer saber se ele pode declarar que ele é o quê? Se ele é desempregado. Ele tem que dizer que está desempregado. Ele tem que apresentar também a carteira de trabalho. Se ele não tiver a carteira de trabalho, vai para uma declaração que eu falei aqui. Entendeu? Entendido. Tem que dizer que é desempregado, seja lá maior de 14 anos, qualquer membro da família que não esteja exercendo nenhuma atividade remunerada tem que preencher a declaração de desemprego, tem que apresentar a carteira de trabalho, mesmo que ela esteja em branco, mesmo que ela esteja sem contrato de trabalho assinado. Certo, dona Artemis? E tem mais uma pergunta, pode fazer, dona. É que anteriormente eu recebi os auxílios acadêmico e moradia no Banco do Bradesco. E eu só tenho como comprovar os extratos do Banco do Bradesco. Só que eu quero passar agora para o Banco do Brasil, porque está cobrando uma taxa muito alta e eu queria passar para o Banco do Brasil. Só que no Banco do Brasil, como eu abri em abril, não está saindo o extrato do mês 7 e do mês 8. Mesmo eu indo lá dentro lá para tirar o extrato, está só saindo do mês 4, aí já vai diretão para o mês 9, porque não teve rotação de dinheiro. Como é que eu posso explicar? Nem aparece no extrato. O extrato de julho e agosto. Tentou tirar, não conseguiu. Isso. Eu fui lá Lá dentro. do Bradesco. Isso, eu fui lá dentro também, não saiu. Não saiu. Aí tu vai fazer uma justificativa lá naquela parte do formulário específica para o aluno colocar o que bem entender, o que quiser, qualquer justificativa, entendeu? Tu vai lá, tu vai dizer, não consegui retirar o extrato bancário referente a tal meses em detrimento de não ter havido movimentação financeira na conta, não é isso que tu quer dizer? Isso. Pois é, no Banco do Brasil, julho e agosto não existia ainda, né? Isso. Pois é isso. Certo. Próximo. Depois, Paula,
Qual é o seu nome? Aqui, dona Artemio, tem a estudante Marianita do curso de Matemática e Física. Pode fazer essa pergunta. Boa tarde. A minha pergunta é sobre o grupo 7. Eu recebo Bolsa Permanência, que é do indígena. Eu queria saber se eu tenho que entrar nesse grupo como bolsista. Só tem essa renda? E eu tenho o Auxílio Brasil também, quero Bolsa Família, agora é Auxílio Pois Brasil. é, mas o Bolsa não entra, né, como renda. Uhum. Então, são essas duas só. Não trabalha, não tem Não. renda. Não. Pois é, então coloque lá que você é bolsista da Bolsa Permanência e faça a declaração de desemprego e comprovando através também da carteira de trabalho. Tá ok. Obrigada. A próxima é a Paula, da Pedagogia. Pois não, Paulo. Tem mais depois? Vai ter mais depois. Vamos organizar para aproveitar por essas perguntas. Né? Depois você pode mandar e-mail para ela, tá, gente? A Paula do curso de Pedagogia, dona Artemis. Pode falar. Pois não. Olá, dona Artêmia, boa tarde. A minha dúvida, e eu acredito que a dúvida de muitos alunos aqui, é a questão do seguinte: no nosso outro edital que teve, nós tínhamos uma declaração que se chamava declaração que era independente financeiro. E este ano não teve no edital. E aí tem a declaração de desemprego, como a colega colocou. E a declaração de desemprego tem duas partes. Diz que eu me declaro como desempregada, mas logo abaixo diz também que eu preciso colocar se eu dependo de alguém. Se eu estou colocando que eu estou desempregada e eu moro em outro lugar, como é que eu vou colocar que eu dependo de alguém? Eu não sei se essa declaração ela não foi pensada nisso, mas ela não está colocando essa situação dos alunos que está aqui no IEA. A maioria deles são de outros lugares e só vivem em questões de bolsas, né? Recebem auxílios e vivem e sobrevivem dessa situação. A senhora poderia me falar algo sobre? Deixa eu ver se eu abro aqui esse formulário aí que você diz. Você está em Humaitá, está só, ou você é de outra localidade? Isso mesmo. E aqui eu só sobrevivo das bolsas mesmo, não tem outra renda. A sua família é da onde? Do interior. Qual interior? Paraízinho. Né? Você não tem nenhuma dependência financeira, os seus pais lhe mandam alguma ajuda, né? Você vive realmente das bolsas. Isso mesmo. Deixa eu ler. Qual é a declaração que você falou? A declaração de desemprego. Declaração de desemprego. Eu, fulana de tal, inscrita sobre CPF, número, RG, declaro para fins de apresentação socioeconômica da Universidade Federal que estou em situação de não desemprego e não exerço atividade remunerada, dependendo financeiramente do... realmente. Essa parte que eu estou questionando e como outros alunos também. Não, você disse que não depende... Deixa eu ver se tem outra que pode se encaixar, né? Desemprego, situação de moradia, compartilhamento de aluguel, não possui conta bancária, não possui CTPF, declaração de residência. Só essa mesmo. Tanto vai botar aqui. Que estou em situação de desemprego e não exerço atividade remunerada, dependendo financeiramente dos auxílios, né? De ninguém. Não depende de ninguém, é só você ter... Quais são os auxílios que você tem hoje recebendo? O auxílio alguns deles. Só que essa declaração, dona
Artêmios, diz assim que eu não posso desvincular nada, porque eu posso perder ou ser indeferida por uma questão, né? E essa declaração, ela não, para mim, ao meu ver, e as pessoas que me procuraram, ela não está bem elaborada para essa situação, né? E nós não podemos buscar, conforme o edital, nós não podemos buscar outros meios para anexar essas declarações, tem que ser o oficial que está no edital. Essa é mais as nossas questões. Pois é, mas não fui eu que elaborei essas questões. Sim, né? sim, é só uma dúvida mesmo. Quem elaborou já tá aqui no site do DAERT, né? Sim. Declaração sobre renda comparativa, declaração de situação de renda. Oi? A equipe do DAERT. A assistente social do DAERT, justamente com a diretora do DAERT, que é a Karine. Pois é, não fui eu que fiz essas declarações, né? Sim, dona Artemia, então, era mais esse questionamento mesmo, mas como ele fazer igual, a gente não pode ficar solto, porque a gente responde por muitos alunos, ajuda, né? Meio que também a gente não sabe de tudo. Eu consideraria aqui, ó, se você preencher aqui, não exerce atividade remunerada, depende financeiramente de ninguém, botaria aqui. Né, já que você vive só dos auxílios. Ok, dona Artemia, obrigada. Aí tu justifica mais, lá aí tu coloca mais uma justificativa, lá naquele espaço lá que o aluno pode, né, escrever, fazer as suas justificativas, já que não tem outra. E não esqueça de colocar a sua carteira de trabalho, se você tiver, daquele jeito que eu já disse. Né? Tá bom, então. Muito obrigada, dona Artemia. Mesmo que o contrato de trabalho esteja em branco, esteja dado baixa ali, você deve colocar. Ok, então. Como foi feito e elaborado pelo DAERT, eu vou encaminhar para o DAERT agora um e-mail solicitando essa questão dessa declaração. Por quê? A gente não pode ficar na dúvida, porque pode dar indeferido para muitos alunos, e nós vivemos uma vida aqui que não pode ter erros, né? Por estar de outros lugares. Mas eu agradeço muito, tá? Obrigada. Ok, pode se reportar. Pessoal, só lembrando que ele é o Pedro, nosso TI, ele está gravando, tá? Depois ele vai disponibilizar a gravação no nosso canal do YouTube do IEA, tá bom? Para quem não veio, quiser informar algum aluno, vocês podem ir lá no canal do IEA e acompanhar as orientações, tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Alguém mais? Nilde, pode falar, Cleide. Sobre a declaração de movimentação de conta. Tem que declarar, no caso, aqui está dizendo que é todas as entradas, mas aí, no caso, geralmente a gente faz toda a movimentação e fala que tem que ter movimentação de conta. Só que aí a gente passa muito erro, porque vai ter que justificar os R$ 2,40 que você fez essa movimentação. Tá bom? Eu não entendi. Olha, ficou muito baixo. Dona Artemia, é o seguinte, ó, ela quer perguntar se ela tem que justificar toda a movimentação dela na conta bancária dela. Por exemplo, ela todo dia paga por Pix. Julho e agosto. Extrato de julho e agosto. Mas toda a movimentação, tudo que ela fez, todas as entradas só, de recurso, de dinheiro, na conta dela. É isso, né, Cleide? Ela tem os contra-cheques de julho, ou contra-cheque não, extrato bancário de julho e agosto. Tem, possui. Então, coloca lá. Pronto. Entendi. Aí ela só quer salientar que os recursos que ela recebeu nesses meses, ela tem que justificar todos, as entradas, certo? A gente vai ver a movimentação bancária. Ah, tá. E a saída, por exemplo, ela paga por Pix, aqui é o RU, 1,20 todos os dias, é isso? Não tem problema não. Não tem problema, tá lá, né? Julho e agosto. Então, é o que se tiver Pix do RU aí. Tem problema não. Tá, mas tem que justificar, certo ou não? Não. Coloca o extrato bancário lá.
Extrato né? bancário. Coloca um invente meu almoço. Ela tá... Gente, tu tem teu extrato bancário de julho e de agosto, anexa lá, não interessa o que tu movimentou, deixou de movimentar, o valor, né? A gente vai ver no final. Tem a declaração. Dona Artemis, a questão é que eles estão aqui afirmando que tem uma declaração de movimentação bancária. É nesse sentido. De julho e agosto. Isso. Coloca lá. É claro que em julho eu gastei tanto. Declara e justifica. Anexa e justifica. Pontua lá, cada forma de recurso tal. Coloca lá, tá? Julho e agosto, é movimentação bancária, tá? Com o banco assegura aquilo ali, então. Tá, tem mais uma aluna aqui com dúvida. Tem algum estudante que eu estou com vergonha. Né? Depois não quero ficar reclamando. Eu tenho todo. Valessa. Essa é a Valência do curso de Ciência e Biologia e Química? Bora, dona. Pergunta. Boa noite, né? Boa noite. A questão é assim. Na minha conta do Banco do Brasil, eu recebi Pix dos meus amigos para recepção da blusa dos jogos, né? Eu tenho que declarar tudinho na declaração que... Como é que eu falo? De movimento da conta. Tem que declarar tudinho e os nomes das pessoas também? Julho e agosto, tá? Vai aparecer essa movimentação que você disponibilizou a sua conta para receber determinados valores que não eram seus. É isso. Entendi. Ah, tá. Aí eu coloco tudinho lá o nome das pessoas, foi a blusa e recebi o dinheiro. O total. O total. Só justifica o total. Né? Manda os comprovantes, manda os 2 extratos, sublinha lá e justifica lá. Olha, os valores que já aparecem no meu extrato bancário, referência, valores tais. Justifica-se por isso. Porque disponibilizei minha conta bancária para receber valores que, na verdade, não eram meus. Fui só uma repassadora, não é isso? Ela justificativa que vai dizer. Lá naquele espaço onde o estudante pode fazer qualquer tipo de justificativa, você coloca. Tá bom, obrigada. Nada. Entendi. Pessoal, mais alguém? Não. Daniel aí, ó, pessoal. Todo mundo esclarecido, mais ou menos. Lembrando que tem o canal de comunicação, que é o e-mail do Dona Artemis, motaartemis@ufam.edu.br, tá? Certo, pessoal? Então, aqui eu quero realmente esclarecer para vocês e reiterar que nós não temos assistente social. A Dona Artemis é da CDS Manaus, Progesp, ela se prontificou a nos ajudar. E essa conversa, para que ela pudesse estar hoje aqui dirimindo dúvidas, foi desde o mês de junho. Né, Dona Artemis? Verdade. Se ela não se disponibilizasse, nós não íamos divulgar e dar entrada no processo de certame dos editais dos auxílios acadêmico e moradia, certo? Ela vai fazer a avaliação de vocês socioeconômica. Por que o edital foi divulgado agora? Porque nós estamos tendo uma batalha com o DAERT para que esses editais fossem somente publicados no mês de outubro, para que os próximos estudantes pudessem fazer as suas inscrições. Isso foi possível? Não foi possível. Tá? Então, nós ficamos aí, nós somos a última unidade acadêmica a divulgar em razão dessa batalha que nós estávamos com o DAERT para que nós pudéssemos, de alguma forma, dar também essa oportunidade para os estudantes que vão ingressar no dia 17 de outubro, certo? Ah, professor, mas se tiver vagas ociosas nesses editais, 34 e 35, os colegas que estiverem à frente da coordenação acadêmica, da direção, podem, sim ou não,
lutar para que houvesse novo edital e assim os que vão ingressar em outubro participar dissertando. Mas o que nós temos agora é essa equipe, a coordenação acadêmica, organizando o período de inscrições para até o dia 14 de setembro, dia 15 é a homologação das inscrições, e a partir daí não tem data definida para a publicação das próximas etapas, tá? Sabemos que a Dona Fêmea está aí vai fazer a avaliação socioeconômica de vocês, existe uma equipe de avaliação acadêmica do Instituto, certo? Então, a partir daí, o Hélio depois vai dar continuidade às atividades e eu fico à frente responsável de dar o apoio até o dia 5 de outubro. Dia 5 de outubro não é mais de minha responsabilidade. Mas dei início no processo para que você não pudesse ser prejudicados e não fosse receber esse recurso só 2023, e sim ainda 2022. Tá? A nossa preocupação foi que os calouros que vão ingressar no dia 17 de outubro tivessem a oportunidade também de participar, mas não foi possível, infelizmente. Infelizmente, poucos alunos eles vão ingressar, né? E não vão poder participar desses auxílios. Marcelo, vou fazer uma última pergunta para ela. Tá, então nós temos aqui o Hélio, nosso gerente de ações educacionais. Vai fazer a última pergunta para a gente fechar, tá bom? Bom. Pode ir. Segundo a justificativa de movimentação de conta, né? Então, tem os extratos da movimentação e a declaração da justificativa. Os alunos querem saber se essa movimentação também é correspondente à movimentação de julho e agosto, correto? Correto. Ok, entendi. Obrigado. Ela tem mais uma pergunta agora do estudante Luan, da Engenharia Ambiental. Vai, Luan. Boa noite. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Se a declaração de quem recebe PIBIC, Bolsa de Monitoria e outros, precisa constar o valor que recebem, tipo, PIBIC 600, Monitoria 300 e tal, precisa ter esse valor, porque aqui foi disponibilizada por alguns orientadores, não tem o valor. Precisaria, né, do valor. Mas já nunca recebeu esse valor para saber qual é? Sim, já. Então, tu sabe qual é o valor, né? Então, tu sabe, tu não está mesmo. Então, a questão é que na declaração que os orientadores estão dando para a gente não vem o valor. Esse é o problema. E na conta bancária aparece o valor? Sim. Então, o valor não está... Apesar deles não darem essa declaração, mas está lá, né? No extrato bancário aparece lá, né? Tá, ok. Tem outra aqui, posso me declarar independente mesmo estando no Bolsa Família da minha mãe? Não. Se bem que o Bolsa Família, ele não incide sobre a renda, mas ele é um instrumental que nos dá, que nos assegura, né? É mais um critério de carência, né? Da questão socioeconômica, né? Tá, ok, obrigado. Chegou mais duas aqui. É sobre a movimentação, é entrada e saída somente, certo? Movimentação bancária. Isso. Isso está, né, discriminado em qualquer extrato bancário. Quanto entrou na conta de alguém, quanto saiu, né? Se entrou, se saiu, isso está discriminado em todo extrato bancário, de julho e agosto. Tá, ok. A última se eu me encaixo em 3 grupos, desempregado, bolsista e Auxílio Brasil, coloco os 3 grupos? Você pode estar inserido em vários grupos aí, né? Tu tá querendo, deixa eu ver aqui esses grupos. O Auxílio Brasil... Auxílio Brasil, beneficiários de assistência
social na modalidade Auxílio Brasil e outros programas de transferência de renda. Documentos necessários, né? Se você disser que recebe, ou sua família, comprovante de recebimento do Auxílio Brasil e outros programas de transferência de renda dos meses de julho e agosto de 2022, com identificação do beneficiário. A beneficiária é sua mãe? Então, vai ter que constar lá, se você disser que a família recebe o Auxílio Brasil, né? E lembrando que esse auxílio não vai incidir na renda, entendeu? Ele não vai ser computado, ele não vai ser somado a outras rendas que a família tem. Mas ele é um indicativo. Indicativo quanto à carência, entendeu? Tu entendeu? Entendi sim, muito obrigado. Tem que colocar. Se a sua mãe recebe, se está no nome dela, tem que colocar mês de julho e agosto. Tá ok, muito obrigado. Tá. Mais alguém, pessoal? Então, dona Artemis, vamos fechar aqui por hoje. Quero novamente aqui agradecer a senhora pela sua disponibilidade, por nos dar o apoio. Reiterar para os estudantes que tem lá o e-mail da dona Artemis, caso tenha dúvida ainda, tá? A gente espera ter dado uma colaborada, né, professor? A gente espera ter dirimido algumas dúvidas e ter ajudado os nossos jovens estudantes nessa situação, né? Porque a pessoa vê muita coisa e pensa que também é cor de outro mundo, mas não é. Né? Se você for por parte, devagarzinho, você consegue, né? Lembrando que continuamos à disposição lá no nosso e-mail, que já é do domínio aí de vocês, qualquer coisa estamos lá. E eu quero agradecer, e eu é que peço desculpa por qualquer eventualidade. Nada, dona Artemis, muitíssimo obrigado por essa parceria aí com a gente, tá bom? Tá bom. Pessoal, está gravado, ele vai disponibilizar no canal do YouTube para você, que ele tem dúvidas. Se ainda permanecer dúvida, manda e-mail para a dona Artemis, tá bom? Não deixe para a última hora, vai até o dia 14 de setembro, tá? E qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer óbice, eu e o Helder estamos na coordenação acadêmica, full time para vocês, para dirimir dúvidas e ajudar, tá bom? Ótima noite. Até amanhã, pessoal. Dona Artemis, muitíssimo obrigado, viu? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.